Boa noite. Hoje, dia 25 de agosto de 2021, estamos com o nosso minicurso, né? Luz é Homem, né? Isso em múltiplas visões. Né? Aqui nós temos o cordel, temos o mito, temos a semiótica e também, né, o estudo lexicológico. Então, é com muita satisfação que nós, aqui do programa de pós-graduação em literatura, aqui da Universidade Federal do Ceará, recebemos vocês neste terceiro dia deste encontro, né, deste minicurso, que faz parte do nosso estágio em docência, certo? Que então faz esse entrelaçamento, né, da pós-graduação com a graduação, mas que, pelo que nós temos aqui, é muito mais do que isso, porque ele também se estende, não é, a todo o conjunto, né? Eu acho que até toca a extensão universitária, uma vez que se abre, né, para a participação além, né, dos muros da nossa instituição, como realmente uma universidade deve fazer, certo? Então, estamos aqui muito felizes, né, aqui com essa participação tão generosa, tão ampla, né, aqui nesse nosso terceiro dia. E amanhã temos a presença do professor Vicente Martins, que vem apresentar, né, o dicionário, gente. O dicionário é cultural de Luzia Homem, certo? Então, tudo isso tem, assim, realmente um sentido muito especial, né? Já que foi essa obra que o Domingos Olímpio escolheu para ficar como livro, né? Não é o único livro dele, tá certo? Eu tive a oportunidade de fazer até atualização ortográfica de um trabalho que ele não deixou em livro, né? Ele deixou assim em capítulos, né? No seu semanário Os Anais, né? Que é uma revista cultural, certo? Que ele teve até o falecimento, e que lá, por exemplo, aparece o Almirante, né? Que é uma obra que se passa nesse Rio de Janeiro, logo no comecinho da República, tá certo? Então, fora isso, existem contos, né? Existe a participação dele na imprensa e tal, mas é inegável, certo? Inclusive a superioridade literária. Se alguém tem curiosidade sobre o Almirante, eu vou logo dizer, não é um livro dessa. Ele chega a ser frustrante quando você compara, né, com o Luzia Homem, certo? Então, é um livro que realmente está pronto, né? Nós deixamos já pronto no estado de livro, certo? Mas ele tem que ser apresentado com muita calma, em função de determinados valores que hoje em dia podem não ser assim bem interpretados e tal. Então, nós temos que amparar para que o livro não seja destruído, né, no lugar de lido. Então, ele tem que ser lido como obra do seu tempo, certo? Não é isso? Então, enfim, aqueles cuidados que nós devemos tomar numa edição. Então, eu passei para o professor Sânzio, né, de Azevedo, que foi quem me passou a cópia dos originais, que, por sua vez, né, professor Sânzio de Azevedo, que é, né, o meu mestre, né, assim, na área da literatura, certo? Um grande professor, um grande intelectual, e ele recebeu de Plínio Doyle. Plínio Doyle teve, gente, no Sabadoiles, né? Ele juntava aquela intelectualidade lá no Rio de Janeiro, tá certo? Isso, gente, coloque aí, volte no tempo, são 50 anos para lá, certo? Então, ele reunia todos esses grandes nomes que a gente tem, assim, dessas autores, desses autores, né, sobretudo dessa última fase do modernismo para frente, né, poetas e tal. Então, era um bibliófilo, né, e ele teve o cuidado de retirar da Biblioteca Nacional cuidadosamente. Eu tenho esta pasta aqui em casa, tá? Ele tirou as cópias, na época eram fotocópias, tá? Não era xerox, não era fotocópia, né? Então, datilografou realmente, né, assim, os capítulos e tal, dessa obra, O Almirante, né? Temos o Irapuru também, que é uma obra incompleta, que assim se passa e tem relação com a experiência do exílio, né? E o Domingos Olímpio, gente, se exilou, tá certo? As condições aqui políticas não eram boas, né? E ele vai para o Pará, e do Pará vai para o Rio de Janeiro. Vai parar no Rio de Janeiro, olha só que curiosidade, né? Do Pará e vai parar no Rio. Então, né, o pessoal do Pará aí talvez encontre, né, assim, a passagem dele na imprensa
do final do século XIX, tá certo? Mas ele vai para o Rio e se integra naquela intelectualidade literária, certo? E também nos seus trabalhos na área do direito, né? Bom, então eu vou aqui colocar em foco a obra capital, a obra mais importante do Luzia, é essa que nós estamos examinando na sua passagem para o cordel, certo? Eu vou enfatizar um pouco mais a noção de mito, tá certo? Quando a gente fala o mito na literatura de cordel, Luzia Homem, né, tem uma concepção mitológica e assim por diante, é interessante, né? É isso que nós façamos uma reflexão, né? Pois é, eu vou pedir que a Ana Márcia e Georgia dêem uma olhadinha no nosso chat, tá bem? Aí vocês vão capturando aí algumas ideias e tal. Bom, então, é de bom tom, certo? É de costume da semiótica e consultar o dicionário, tá bom? O Greimas, né? Algirdas Julian Greimas, que é um lituano, né? Que foi radicado na França, tá certo? E funda a semiótica francesa. Então, ele, na verdade, já nos anos, né, ainda mais novo, nos anos 40, por aí, ele já tinha feito, por exemplo, um trabalho, que é o trabalho dele, que corresponde a essas nossas teses, né, acadêmicas e tal, que foi um dicionário, gente, da moda na época da Restauração, que é a época da Contra-Revolução Francesa. Contra-Revolução. Como assim dicionário da moda? Vamos entender que tudo que diz respeito, gente, à moda daquele tempo, que saiu em jornal, então ele foi pesquisando jornais, revistas, né, desse tempo, quer dizer, recuando então lá no século XIX, tá certo? E observando tudo, gente, tecidos, né, ornamentos de roupas masculinas e femininas, dobras, né, de tipos de dobra, tipo de bordado. Vocês imagine a quantidade, né? É o que a gente chama de uma terminologia, já que se torna um dicionário especializado, mas ao mesmo tempo ele tem um certo efeito filológico, né? Porque ele vai buscar muitas vezes palavras, expressões que até talvez tenham existido naquele tempo, né? E que depois, né, saíram da moda, né? Como a própria roupa, né, desse tempo. Então, é inegável, né, essa origem, né, assim, do interesse de Greimas pela lexicologia. No entanto, né, ele não vai ficar só no estado de verbete, né, do seu trabalho. Ele, com apoio de toda a sua cultura saussuriana, né, da linguística de Saussure, também da influência de Riemslev, tá certo? Que começa assim, abrir uma perspectiva para uma semiótica do conteúdo, porque até então se fala muito de uma semiótica da superfície, por exemplo, da fonética, né, da morfologia e da sintaxe, mas o que dá sentido a essas coisas, né, que é o conteúdo, e até então, quer dizer, há um interesse do estudo do sentido da palavra, das unidades lexicais, mas as unidades maiores, não é não? Quem trabalha com dicionário já sabe disso, porque não existe só a palavra, existe uma lexia, que às vezes se traduz num único item lexical, numa única palavra, mas também às vezes se traduz numa expressão mais larga, né? Uma locução, certo? Uma expressão, às vezes, gente, é toda uma frase, né? Por exemplo, eu me lembro de uma nome de cor, quando eu li um livro, O Menino do Dedo Verde, né? Depois vocês colocam aí o nome do autor, né? E eu me lembro de uma cor que aparecia lá, que é cor de burro quando foge. Vocês conhecem isso? Cor de burro quando foge? Né? Então, veja só o de cor de burro quando ele foge mesmo, sai correndo pelo meio do sertão, da caatinga e tal. Não é isso? Então, cor de burro quando foge é uma lexia, é o nome de uma espécie de um cinza, né? Um cinza assim que passa de repente e tal. Né? E é interessante. Então, né, não fica só, né, gente, no item, né, da palavra. Então, assim como existe cor de burro quando foge, na verdade, existe em cada verbete do dicionário, né, gente, uma denominação e uma definição. Então, aí começa aí, gente, a haver já, eu diria assim, né, abre-se aí, como se fosse uma plantinha, né, que tem uma dicotiledônia, não é não?
O feijãozinho, por exemplo, quando você planta feijão, aí ele dá logo um tracinho para cá, outro para lá, não é? Então, abre-se uma fenda, certo? Em que um segundo termo se responsabiliza, né, pelo sentido, quer dizer, traduz o primeiro. Tá? Aqui eu estou falando, por exemplo, feijão, né? E aqui do lado eu vou apresentar esse conceito, a definição, e mais ainda, em termos ainda mais amplos ainda, então eu vou esticando, né, a baladeira aí, não é? Não é isso? Então eu vou esticando para dar os exemplos. É isso que a Ana Márcia falou ontem, é disso. É a elasticidade do discurso, ele vai aumentando. Então, de alguma maneira, a palavra amor é um item lexical, certo? Não é isso? Então, a gente traduz o amor, como o Camões disse, amor é fogo que arde, não se vê. Veja o verbo ser, dos conceitos, o verbo ser da ciência, tá? Das metáforas, não é? E o que faz o verbo ser? Temos um item, que é o sujeito, e temos um predicado nominal que dá um conceito para o sujeito, não é isso? Amor é. Aí do lado aparece a definição. Então, né, todo este texto de Camões, este poema, né, enfim, fogo que arde e não se vê, ferida que dói e não se sente, é um sentimento descontente, a dor que desatina sem doer e assim por diante. Quer dizer, isso tudo, né, vai ampliando, vai esticando, né, discursivamente, né, essa síntese, tá, que nós utilizamos, que a gente chama de nome, né, o nome das coisas, a denominação, que às vezes cabe numa única palavrinha como amor. Né? Mas eu posso fazer não só isso, mas um conto amor, como aquele conto amor de Clarice Lispector, né? Você lembra? Né? Que tem um delírio, né? A dona de casa ela passa por um delírio, depois se liberta da sua condição escrava, né? De escrava doméstica, tá? Né? Ela se liberta do amor, né? Então, mas pode sim, o amor está lá, o Camões dizendo que é uma coisa que escraviza e que, ao mesmo tempo, né, liberta, né, que tem essas coisas, ele é contraditório, né? Não, como ele diz assim, mas como causar pode ao humano coração conformidade se tão, né, estranho assim, né, é o mesmo amor. Talvez esteja deturpando um pouquinho, né, o poema, tá certo? Mas aquele conto amor, e se você olhar quantos romances, por exemplo, né, vão apresentar. Então, nós vamos esticando os conceitos. Né? Então, é interessante, tá? Quando a gente fala na semiótica, é disso. Então, a semiótica quer dar conta desta elasticidade até essa abrangência maior do discurso como um todo, não é? E até mesmo, né, como esse discurso entre si se relacionam intertextualmente ou interdiscursivamente, como é que esse discurso entra em sincretismo, né? Por exemplo, quando você tem uma semiótica verbal, né, um texto falado ou escrito, tá certo? Mas nós temos, por exemplo, a música que se encontra no caso da cantoria. Então, o poeta de bancada, que é o cordelista, né, é aquele do texto escrito, tá? O poeta da gráfica, né? Agora temos o poeta da viola, certo? Então, o violeiro já vai fazer o sincretismo. Ele vai, né, trazer a semiótica verbal, né, digamos, entrelaçada, tá certo, com a semiótica musical, certo? Então, portanto, nós temos um sincretismo semiótico e a semiótica vai dar conta dessa correlação, tá certo? E, bom, e se eu fizer um filme, por exemplo, né, ainda posso ter o quê? Né, a expressão verbal, temos a música, temos efeitos sonoros e temos a imagem também, não é? E assim por diante, a semiótica vai, então, buscando, né, campos, né, de construção discursiva, não é? Que, se a gente pensar bem, vem dessa matriz, como eu falei, uma denominação e uma definição, tá certo? Então, é bastante lícito, né, interessante que eu venha aqui no dicionário. Eu gosto muito, uso, né, tenho direto aqui no meu computador, certo? Né? Sempre o meu dicionário aqui. Eu não vivo sem esse dicionário, né? E aqui o meu dicionário preferido é o Caldas Aulete, tá certo? Então, me permitam aqui, tá? Eu vou buscar aqui uma aba, tá certo? Aqui para a gente olhar esse item que trata né, do que seria isso, Mito. Então, se eu encontrar aqui naturalmente, né?
Deu certo que eu peguei. Pronto, agora encontrei uma guia e eu vou para o dicionário Caldas Aulete. Tá? Bom, e aqui nós encontramos no Aulete, né? Aí, mito, tá certo? Acho que todo mundo vai lembrar de mitologia grega, não é? As mitologias da antiguidade, a mitologia, né, egípcia, não é assim? Tá? Assim, e assim vai, né? Então, mas vamos ver aqui, ó, substantivo masculino, tá? E aí aparece, gente, atenção, narrativa fantasiosa, tá? Então, vejam que o dicionário, né, traz a denominação e traz a definição, tá certo? E no momento que traz a definição, já nos apresenta uma característica, tá? Associada a um relato, tá certo? A um relato. E dá ainda uma característica para esse relato, né, de fantasia, que é exatamente isso que a Geórgia está apresentando, tá certo? Ela está buscando este adjetivo relativo, né, a determinados relatos, tá certo? Bom, então temos também símbolos, não é? Portanto, são ideias, digamos, que traduzem valores sociais mais estáveis, tá certo? Uma vez que a gente pode, até quando a gente fala em arquétipo, né, em modelos de comportamento, e vocês sabem que Freud, né, utilizou muito desse modelo mitológico para pensar, né, em determinadas maneiras, né, manias e formas de comportamento, né? Então, a gente sente que está aí, né, a noção do simbolismo, certo? Portanto, que permanece, né, enfim, como uma constante, né, cultural, universal, não é? Então, geralmente com elementos sobrenaturais, né? Tá certo? Então, aqui já existe, né, um advérbio que vai, né, colocar isso em circunstâncias, né? Transmitida pela tradição oral, então interessante, né, a base oral. Eu acho que isso aqui diz muito do cordel, que o cordel é escrito, tá certo? Mas, né, a sua origem é a oralidade, tá certo? E as marcas da oralidade, do modo de falar do povo, claro que isso vai se encontrar no cordel. O professor Stelli falou sobre isso, né? Ele disse que não, eu tenho que falar, né, digamos, do jeito, né, do meu enunciatário, da nossa comunidade. Então, falar coloquial, nós não temos, né, assim, a pretensão da erudição, por exemplo, dentro do cordel, tá certo? Olha que aqui está a pessoa, né? Eu me lembro quando eu passei para a UES, que foi minha primeira universidade, né? Isso nos idos de 1986, portanto já faz muito tempo, né? 86. E eu fui para substituir em Limoeiro do Norte, na unidade da UES, né, da Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos, nada menos do que Dimas Guedes Patriota, tá? Quem é Dimas? Irmão de Lorival, né? Não é isso? E Otacílio. Então, esses três nomes, para quem conhece Manuel Bandeira, vai lembrar. Então são aqueles três cantadores elogiados pelo Bandeira? Exatamente. O Otacílio, só para você se lembrar, é aquele do Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, né? Se lembra? Faz o homem gemer sem sentir dor. Esse é o Otacílio, irmão do Lorival, irmão do Dimas. E o Dimas estava com problemas de coração, estava se precisando, portanto, se afastar e se aposentou, não é? Então, ele saiu, né, do ensino de literatura portuguesa, ele, gente, com formação de advogado, professor da universidade, um grande violeiro, percebem aí? Então, eu fui meninote, né? Quer dizer, eu tinha acabado de me formar tentando, né? Assim, enfim, gente, entrar foi um negócio complicado, né? Quer dizer, substituir um monstro, na verdade, um grande monstro da cultura. Mas o que eu quero dizer com isso é que, por que isso estou falando? Porque, quer dizer, por mais erudito que ele seja, o Dimas é uma pessoa, né? Aquele do anel de advogado no dedo, realmente era um doutor e tal, e professor universitário, né, de literatura portuguesa, com tudo isso, né? E até com elegância, etc. Mas quando ele vai pegar na viola, ele vai obviamente, né, considerar que o enunciatário, né, está num ambiente, não é, que fala uma língua, né, popular, acessível, assim por diante. Então, é isso que o dicionário apresenta aqui, a questão da oralidade, né, que vai passar, né, com as suas marcas para
né, o texto. O Patativa, não é? Eu fico assim hesitante em considerar a Patativa assim um cordelista, né? E ainda mais um violeiro, né? Ele passou pela viola e tal, mas ele parece que transcende um pouco essas coisas, né? Mas eu acho que Patativa traduz na famosa frase, né, que é melhor falar errado a coisa certa que falar certa a coisa errada. É assim ou eu troquei? Hein, gente? Não, é melhor falar, né? Errada a coisa certa, né? Quer dizer, a ética, então, em primeiro lugar. Do que falar bem certinho a coisa errada. Então, falsificar, né, gente, as verdades, né? E aí mistificar, não é? Bom, então, gente, né, existe essa oralidade, né, de um povo, né, e que retrata a sua visão de mundo. Olha, ontem foi perguntado se o cordel era revolucionário, se o cordel tem características decoloniais, né, e tal. Então ele diz, bom, vamos com calma, porque na verdade essa literatura, de alguma maneira, ela reforça a visão tradicional, tá certo? Tudo bem? Mas, gente, o tradicional tem suas contradições, o mundo tem seus conflitos e contradições. Então, de vez em quando, aparecem os patativas, né, que vão falar numa contramão, que vão falar na contestação. Aparecem as autoras, por exemplo, do Cariri, né, que formam uma comunidade feminina, tá, de poetas, tá certo? Que traduzem a perspectiva feminina. A Geórgia está trabalhando com isso, né? Você vê que o trabalho da Ana Márcia traduz isso quando ela pensa na mulher que está ali na Luzia Homem, não é? Então, claro que temos isso, mas temos também as suas contradições, né? Bom, e de aspectos da natureza humana, né? Interessante essa expressão, natureza humana, né? Chega a ser uma contradição em termos que o ser humano, né, é cultural, então, de alguma maneira, ele está, né, em conflito com a natureza, no sentido, né, da sua animalidade, né, e a forma como explica fenômenos naturais. Aí seriam, por exemplo, mitos etiológicos, que dão a origem das coisas. Aí temos associações semânticas com a lenda, né, com formas discursivas, como lendas, né? Aí ele remete à mitologia e dá exemplos, como eu falei. Então, vai para, né, ocorrências, né? O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo. O corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Isso é de Fernando Pessoa, né? Isso no seu livro, né? Que foi o único livro, de fato, que ele publicou e com o qual ele concorreu, né, no concurso literário, tirou segundo lugar, que é o livro Mensagem, certo? Então, há toda a exploração mítica, de uma mítica nacionalista, certo? Portuguesa, feita pelo Pessoa. E, com certeza, esta passagem aqui é das mais lembradas, né? E eu vou voltar o mito, e vejam que existe aqui a denominação e a definição que eu acabo de dizer, não só neste segmento, mas na própria constituição deste poema, certo? Né? Quando ele diz que o mito é o nada, que é tudo, que é, obviamente, um paradoxo, tá? Mas como assim? É porque o mito não tem uma consistência, né, de uma realização, não é a realidade em si, certo? Mas é uma realidade discursiva, certo? Então, portanto, não tem, né, não é algo tangível, tá certo? Vejo que as histórias populares, da oralidade, né, fazem parte do patrimônio o quê? Imaterial, não é não? Então, os mitos são imateriais, tá? No entanto, eles sustentam determinadas visões de mundo, como aparece aqui na definição, não é? Sustentam aquelas muitas vezes, assim, com aquela ideia, digamos, de pertinência de um determinado povo. Né? Em torno dos gregos, nós temos ali toda aquela mitologia grega, não é? Então, cada povo tem o seu acervo mitológico, e nós, né, aqui no Brasil, né, com toda a nossa diversidade, vamos ter, com certeza, né, as nossas maneiras, né, de traduzir isso. E aí aparecem outros sentidos, como crença popular. Vejam como é importante aqui a presença, né, espontânea do povo, né? Tradição, repare na palavra, né? Que se desenvolve sobre alguém ou algo, né?
Não é isso? Aí vem o exemplo, né? Criou-se um mito em torno dele, né? Não é isso? Então, daí é evidente que você também entende que mito está, claro, né, na mesma raiz da mentira. Então, entre, né, a noção... o mito não se pretende como uma verdade, né, do ponto de vista de uma verdade factual, porque temos ali a fantasia. Então, é uma mentira, mas é uma mentira, tá, que disfarça, né, uma imanência de uma verdade. Verdade, e quando a gente fala aqui em termos de semiótica, toda verdade é sempre a verdade de um conjunto de pessoas, tá, que, de alguma maneira, compartilham determinadas crenças. As verdades discursivas sempre dependem, né, dessa confiança em determinados valores. Sem isso, não existe a comunicação. Nós não conseguimos comunicar nada com a outra pessoa sem o mínimo, né, de ajuste de valores, ou seja, sem o mínimo de condições de verdade para produzir a própria comunicação. É por isso que duas pessoas de sistemas de valores absolutamente distintos não conseguem conversar. E, às vezes, querem se matar, não é? Porque, né, na impossibilidade de entender, quer destruir o outro, né? Bom, não é isso? Então, e daí o desdobramento também desse viés disfórico, quer dizer, negativo, né? Acontecimento ou fato extraordinário em comum, com frequência, reparem, né, exagerado e distorcido pela imaginação popular ou pelos meios de comunicação. E no Luzia Homem nós temos isso, porque vejam que a cena, né, em que o francês, aí se coloca o francês, que é um estudioso, né, da cultura, e vem para entender essa antropologia brasileira, né? É um fabricante de cinetes, né? O que é cinete? É uma metalurgia, certo? É de produção de... São carimbos de metal que as pessoas utilizavam, por exemplo, para marcar cera, né? Para fazer... Enfim, é um carimbo, né, que particulariza. Então, para fazer um trabalho desse, tem que ter um domínio de metalurgia muito delicado. Então, uma pessoa que trabalhava com cinetes, né, que tem um interesse sobre a cultura popular, e diz que passou por mim, né, uma mulher extraordinária. Então, ele vai olhando, né? Então, ele é testemunho. Interessante que o autor, né, o Domingos Olímpio, coloca na perspectiva de um olhar europeu, eurocêntrico, né, a visão da passagem da Luzia, né? Mas o livro todo são esses olhares, tá? Esses olhares que vão, eu vou usar uma expressão, né? Me perdoe, apalpando, né, aquela pessoa, quer dizer, vão mexendo com ela, vão, de alguma maneira, até, né, assim, transgredindo, invadindo aquele corpo, né? Tá certo? Através, né, das fofocas, né, das conversas, né, das mentiras e tal. Então, os fatos extraordinários, às vezes, ganhavam dimensões as mais, né, assim, enfim, lendárias, né, exageradas. Por quê? Porque ela tinha uma força além da média, então as pessoas, evidentemente, a partir dali vão fazer, né, como diz a história, quem conta um conto aumenta um ponto, né, e assim por diante. Então, interessante, né? Interessante. E vejo aqui ainda, olha só, né, personalidade, né? Meu Deus do céu, de destaque nos meios artísticos, esportivos, culturais, ainda bem que ele deixou aqui no etc., né? Cuja atuação, trabalho, etc., de novo, graças a Deus, são reconhecidos e referenciados, né? Reverenciados, né? Aí temos o grande, né, esse mito do futebol, como o Pelé, né? O Pelé é um mito do futebol, né? Tom Jobim é um mito da música brasileira, né? Exemplos muito pertinentes, né, para falar da nossa brasilidade, né? Bom, aí vai pessoa ou coisa, tá, que não tem existência real ou passível de ser provada, veja, né? É o mito, por exemplo, da Atlântida, né? Então tem mais uma característica de lenda, certo? Não é? Às vezes, por exemplo, a ideia de que existe uma riqueza na região, né? Então existe o Eldorado, não é isso, né? Tá? A ideia de que o Brasil tem esmeraldas, né? Não é a história do Roberto, né, Dias, né, do Bandeirante, as minas de prata, não sei o quê. Então, o próprio na Carta de Constituição do Brasil,
que foi a carta de invasão do Brasil, sem pensar, porque hoje, né, até a estátua do Pedro Álvares Cabral foi queimada, né, simbolicamente, né, para mostrar que não se pode fazer isso que estão fazendo com os povos indígenas, né? Enfim, a invasão, né, e ainda a negação de que se utilize o território. Então, hoje é tema, hoje, exatamente o dia de hoje, é dia de discussão sobre esse assunto, né? Então, é interessante aquela carta, né, que traz o olhar europeu, né, sobre a Terra. Então, o próprio Caminha, certo? Ele mitifica nesse aspecto aqui, essa ideia, não é, de uma existência de determinados metais, né? Então, vem nesse sentido aqui, coisa que, né, não tem existência, ou pode ter, né? Então, algo que não... Mas ele diz que quando um determinado indígena olhou, né, imagine aquele medalhão, né? O medalhão de Pedro Álvares Cabral, gente, devia dar de 10 em muitos, né, desses... né, dos DJs, né, de hoje em dia. Eu acho que, né, pelo menos, a alta concorrência aí, né? Então, diz que quando o indígena olhou o medalhão, né, de ouro, então, claro, ele ficou admirado e diz né, o Caminha que ele apontou para a terra. Ora, poderia ter sido um gesto de curiosidade, quem sabe até de levar aquilo que não era algo conhecido, como a galinha, por exemplo, foi apresentada, né, diante do índio, ele também se admirou, né? Ele não sabia o que era aquilo, né? Não que ele não soubesse que era uma ave, mas que não existia galinha, galináceo, né, daquele tipo, né, aqui no Brasil. Então, claro que era motivo de admiração. É um ET que chegou aqui, não é? E que é isso, que é aquilo e tal. Mas, veja bem, segundo, né, a axiologia, segundo os valores, né, do Caminha, tá? Aquele olhar apontava para uma existência possível, tá? Esse de metal. Né? Bom, acertou, certo? Né? Mas, de alguma maneira, há uma perspectiva mítica, banhada, né, de todo um metalismo capitalista, né, ideológico, eurocêntrico, que está direcionando esse olhar. Tá certo? Não é isso? Então, representação idealizada de uma época passada ou futura, né? Por exemplo, uma noção de uma utopia, ou então de um passado dourado, né? Antigamente, né, as coisas eram assim, ninguém falava palavrão e tal. Enquanto você não lê um poema, né, da Idade Média, por exemplo, as cantigas satíricas, a gente fica imaginando que não, né? Bom, então, quer dizer, há essa idealização de épocas douradas, né? Às vezes isso muito eivado de uma nostalgia, né? Naquele tempo é que havia, né, uma cultura tal. Então, bom, então há uma mitificação, né? Bom, verdade, valor, gente, valor, né? Valor moral, conceito, ó, verdade. Repare, há pouco tempo o poeta falou que era mentira, né? E aqui eu tenho a verdade. Como é que fica isso? É muito simples, você recorre ao quadrado semiótico, né? Se segundo determinada, né, assim, concepção de valores de um grupo social, a coisa é e parece, então é verdade. Então, o mito, se é e parece, ele está na ordem de uma crença, tá? De uma crença. Então, ele é e parece para aquelas pessoas que cultivam, né? Que compartilham determinados valores, tá certo? Não é isso? Tá? Agora, ele será uma mentira se, né, ele parece, mas não é. Isso a gente pode verificar no quadrado, né, veriditório, tá certo? Bom, e aí vai, né? Valor moral, conceito inquestionável para um grupo social, né? Ao mito da virgindade, mito da raça pura, por exemplo, noções do próprio racismo, né? Ou da opressão em relação à questão, né, da virgindade, que é uma forma de sequestrar o corpo feminino, né? Bom, e até um sentido pejorativo, então ele ganha, né, um sentido disfórico, né? Disfórico, por exemplo, noção falsa ou infundada, há um mito, né, de que o povão, né, não aprecia música erudita, tá? E aí vai. Existem outros que eu vou poupar vocês, como por exemplo, mito da caverna de Platão, né, que traz, por exemplo, né, enfim, uma narração, é um relato imaginário e tal, mas que traduz, né, um conceito sobre o real e o ideal. Bom, então, né, gente? Então eu vou, né, aqui
eu vou saindo aqui dessa... E aí, né? Vamos ver se eu consigo sair aqui da... A Jennifer levantou a mão. Oi, Jennifer. Pronto. Né? Boa noite, professor. Pronto. Tudo bom? Tudo. O senhor estava falando de infância, né? Eu lembrei da segunda geração romântica. Eu lembro que tinha um autor que ele tinha poemas que era sobre saudosismo à infância e tal. Que o poema era mais ou menos assim: minha infância querida, que os ventos não trazem mais, algo assim. Que saudade, assim, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos... Né? É Exatamente. Casimiro de Abreu, que é o poeta da saudade da infância. Olha aí, né? Então ele fala Isso ali... mesmo, lembrei. Sim. Então, mas excelente exemplo, Jennifer, porque aí nós temos essa noção mítica, né? Que diz respeito à memória, a memória querida de um tempo dourado, né, de um tempo perfeito, né? E os românticos, de um modo geral, né, eles têm muito disso, né? Então, o Casimiro de Abreu é um exemplo, né? Inclusive, que se notabilizou, ele é chamado de poeta da saudade da infância, né? Então, essa ideia de idealizar a infância é também, né, ter uma relação no romantismo, até em termos ideológicos, com a idealização da natureza, no sentido de uma origem pura, que a gente vai encontrar em Rousseau. O Rousseau vai trabalhar esse mito, né, de que o mito do bom selvagem, né? E o que é a criança? É esse retorno à ordem natural, que se opõe, né, ao artificialismo, né, e à corrupção, né, da ordem social. Né? Então, extremamente bem lembrado aqui o seu exemplo, tá certo? Bom, eu vou então aqui, né, gente, agora, né, passar para outras apresentações. Bom, então, eu vou, assim, está livre, gente, no repositório da UFC, e vocês podem, né, pegar, assim, sem problema, né? Então, eu parei aqui a apresentação, eu vou falar de um texto, né, que foi de 1992, tá certo? Aqui está Anjo Poeta, está entrando aqui, pronto, né? Então, eu vou aqui gente, né, apresentar, pronto, o mito de Luzia. Isso. Então, vamos aqui, eu vou também buscar uma guia, tá? Do nosso repositório da UFC, tá certo? E pronto, aqui é um trabalhinho em que eu comecei a mexer com o assunto, né? Não sei se... Pronto, né? Fica mais fácil, né? Aqui está a edição mais bonitinha, né? Não é isso? É o pictórico em Luzia Homem, certo? Em que eu faço aqui um estudo, né? Tá certo? Da Luzia, tá certo? Então, aqui onde eu fui orientado, né? Pelo nosso professor, querido professor Luiz Tavares Júnior, certo? Que é um dos fundadores, né? Tá certo? Aqui da semiótica do Brasil, gente, né? Então, repare que eu tirei esta frasezinha aqui, a Terezinha olha para a Luzia e diz: olhe, atenção para a semiótica do olhar, né? É o sentido de construção da visualidade que se propõe nessa interlocução. Olhe para mim, Luzia. Mire-se no meu espelho, né? Então, é exatamente, né, um estudo sobre essa especulação, esse uso do espelho e o jogo de espelhos que vão construindo, certo? As imagens, né, e as sanções, tá certo? Que vão colocar a Luzia em jogo, né? Neste caso, a Luzia, né, está diante de Terezinha, e Terezinha está mostrando o espelho negativo da decadência moral, da prostituição, tá certo? Então, ela, nesse momento, ela diferencia, né, uma visão que é valorizada pela sociedade e aqui não é valorizada, né? Então, como, né, existe assim um investimento, né, de disputa de valores, né, aqui nessa pequena passagem, né? Então, nesse caso, né, aqui vamos pronto, né? No trabalho, certo? Eu vou usar, na verdade, da semiótica, mais a semiótica russa, certo? Né? De Uspensky, de Lotman,
a noção de moldura. Então, vou aqui estudando, né, este romance, tá certo? Do ponto de vista, né, da pintura, tá certo? Então, muito bem. Né? Então, muito bem. E um dos objetivos, né, quer dizer, uma das saídas depois dessas reflexões, tá, é duvidar de um conceito que nós aprendemos normalmente na escola, né, que vai dizer que Luz é Homem é um romance naturalista, né, ou que vai falar que nós temos um pré-modernismo, por exemplo. Né? Então, o meu trabalho aqui, que embora tenha sido uma dissertação, mas ele funciona como uma tese, porque eu realmente defendo determinados conceitos, né? Então, na verdade, eu não aceito essa ideia de que Luz é Homem seja uma obra naturalista, porque ela é bastante mesclada de elementos românticos a elementos, né, do próprio tempo, do próprio naturalismo que vão aparecer ali, né? Há todo um conjunto, né, portanto, de dados, né, que me levaram a pesquisar um grande, né, estudioso, né, da literatura e das artes, que é Arnold Hauser, né, que diz que o naturalismo vai avançando, tá certo? Então, a partir da metade do século XIX para frente, ele vai aparecer e vai, né, assumir toda aquela postura cientificista, mas isso vai avançando. E no avançar, né, do naturalismo, ele vai, de alguma maneira, se interessando pelos efeitos, né, aqueles efeitos por exemplo, sensoriais, né, quer dizer, do documento, tá? Do documento da época, né? O documento social, tipo do naturalismo, certo? Nesse sentido, a Luzia seria um tipo a ser estudado e tal. Na verdade, isso vai indo para frente, né? E mais do que o documento, nós vamos ter o interesse pelo flagrante, né? Pelo instante, certo? Pela dinâmica, né? E pelos efeitos normalmente sensoriais que vão sendo hipertrofiados. Então, a gente vai lendo esses textos, por exemplo, do naturalismo, sobretudo esses do final do século XIX, e aí já entrando para o século XX, então nós vamos encontrar uma linguagem exuberante, certo? Riquíssima em sinestesia, né? Em efeitos visuais e tal, certo? Que vai produzir literaturas como a de Euclides da Cunha, né? Com os sertões, que não é bom sempre lembrar, não se trata de ficção, mas é um trabalho de investimento jornalístico de alta literariedade, certo? Então, nós percebemos lá os recursos, né, desses efeitos sensoriais, da frase de construção retórica complexa, não é? E não é isso? Cheia de advérbios, né? Tudo é hipertrofiado. A gente nota essa grandiloquência, tá? Do baixinho, porque todo baixinho invocado, e Euclides era desse tamanhozinho, né? Bom, e temos também, né, nessa época, por exemplo, vocês vão encontrar o Canaã, não é? Vai saindo exatamente nesse comecinho, né? O Graça Aranha tem também no Canaã todos esses efeitos, e não seria exceção, né? O Luz é Homem, né, ser lançado também nessa perspectiva dos efeitos. E o que é isso? Aí o Arnold Hauser diz, olha, o impressionismo, esse movimento que a gente encontra na pintura, gente, que a gente encontra nas obras, né, de um Renoir, né, a gente encontra em trabalhos, gente, né, de toda aquela produção francesa, né, de realistas que foram, né, se concentrando, né, tá lá o Degas, né, quer dizer, temos toda, né, uma revolução, né, ali nas artes, né, e que vai trazer uma nova visualidade, uma nova visão de sociedade, né, uma percepção, muitas vezes, de espanto em relação ao próprio progresso, tá certo? Né? Mas muito rica em efeitos sensoriais. Então, né, gente, isso que ocorre na pintura, não é, gente, né, vai também se apresentar, né, na literatura. Então, Arnold Hauser diz que o impressionismo é a fase avançada do naturalismo. Então, de alguma maneira, isso que comporta as contradições, tá? Elementos, né, assim, ao mesmo tempo, né, que, digamos,
até saudosistas em relação a alguns aspectos do romantismo, de uma certa subjetividade, mas ao mesmo tempo, né, que se utilizam de recursos, né, do tempo, né, a observação, né, também não deixa de haver uma certa documentação, a busca do instante, né, e assim por diante, né? Então, enfim, Monet, Manet, né, e depois os pós-impressionistas, né, como vamos encontrar o Van Gogh, né, vamos encontrar o Gauguin e tantos outros, né, que vão, sem dúvida, né, trazer toda uma mudança nas artes. Então, eu defendo aqui, certo, que o Luz-é-Homem, né, é um romance impressionista, tá? E que não existe, tá, um tal de pré-modernismo, até porque não há nenhuma pretensão de pessoas como Domingos Olímpio, como Euclides da Cunha, tá? E mesmo Graça Aranha, né, que de alguma maneira foi simpático ao movimento modernista, tá certo? Teve ruptura com a academia e tudo mais. Ele não foi efetivamente uma pessoa que tenha feito a introdução, né, revolucionária, não é um pré, né, modernista, tá? Mas eles são, todos eles, naturalistas avançados, impressionistas, tá certo? Que, de alguma maneira, e até por rejeição dessa retórica que eles fazem, isso vai acabar se desdobrando para o modernismo, né? Mas eles não estão preparando modernismo nenhum, pelo menos não conscientemente, tá? Se a gente fosse pensar aqui em termos de um pré-modernismo, só se fosse um Lima Barreto, pronto, é quem pode ser um autêntico e legítimo pré-modernista. Aí eu concordo, né? Tá certo? Então, aqui eu, portanto, rejeito essa ideia, né? Portanto, não existiu nada de negócio de pré-modernismo, né, no Brasil, né? No Brasil, nós temos um naturalismo avançadíssimo, que é uma literatura impressionista. Então, eu aproveito aqui, né, para discutir essa própria classificação da Luzia, tá certo? Bom, e assim, felizmente, né? Felizmente, esse trabalho parece que teve algum eco, né? Como, por exemplo, eu vou aqui sair da apresentação, né? Vou voltar aqui, tá certo? Pronto, né? Então, ó, aqui, certo? Essa edição em quadrinhos aqui, por exemplo, tá? Só para mostrar um pouquinho que as coisas funcionam, certo? Então, esse trabalhinho já de tanto tempo atrás recebeu aqui, olha aí, do Zé Wellington, né, e da Débora Santos, tá certo? Uma belíssima, né, edição, não é isso? Edição em quadrinhos, gente. Linda, 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 linda edição em quadrinhos, tá certo? Né? E que o próprio Wellington, né, assim, muito generoso e tal, disse, né, que este trabalho aí, essa concepção, veja bem, que é erudita, né, porque a gente está discutindo, então estamos na academia, mas isso acaba funcionando para pessoas que fazem este nível de quadrinhos, tá? Que nos enche de orgulho aqui, por exemplo, tá certo? Bom, então, enfim, por favor, não entendo isso como cabotinismo, nem como propaganda pessoal, é para estimular os estudos, tá certo? Por exemplo, eu trabalhei nessa perspectiva, né, de uma semiótica russa, tá? De Uspensky, né, de Locke, essa semiótica da cultura, mas uma querida, né, pessoa, ex-aluna minha, a Natália Taide, né, assim, ela fez aquilo que eu deveria ter feito, né, que é uma abordagem legitimamente greimasiana, né, da semiótica discursiva, tá? Então está também no repositório da nossa universidade o trabalho da Natália Taide, em que ela discute, né, também este livro na perspectiva semiótica, tá certo? Bom, outro trabalho que eu não vou, inclusive, nem abrir aqui a aba para a gente não perder muito tempo, né, eu falo sobre a atualidade de Luz-é-Homem. Então, eu vou já adiantar, né, essa atualidade mítica, né? Bom, eu entendo o seguinte, né, inclusive já nesse trabalho, além dessa ideia do impressionismo, certo? Eu entro no universo mítico, porque eu fico aqui a pensar sobre assim, qual é a visão que se tem, não é, na perspectiva do olhar masculino sobre a mulher nessa transição do século XIX para o século XX. Gente, no mundo europeu temos a segunda revolução industrial, tá certo? Aqui nas nossas terras temos a saída da escravidão,
tá? Não é isso? Mas é uma época de uma relativa industrialização, de chegadas de pessoas, né, de fora, da imigração e assim por diante. O que a gente nota, né, e o Machado não escapou, viu? Machado tem, inclusive, uma crônica altamente assim, assombrada quando ele soube da primeira mulher dentista saída da Universidade da Bahia, viu? A valorosa Faculdade de Medicina da Bahia. Então, ele achava que não era uma profissão bem para as mulheres, porque ele tinha... repare, de Machado, o Machadão, o bruxo, né? O monstro maravilhoso, né? Que, de alguma maneira, abre as portas para o momento. Mas ele mostra o homem do tempo que ele foi, né? De ele achar que a mulher não iria assim garantir os segredos da... Imagina, gente, né? Ela dentista e não iria conter os segredos da profissão. Essa é uma visão extremamente infantil, né? Se a gente pensar nos dias de hoje, né? Que o machismo é ridículo, né? Tá certo? Quando a gente nota, mas são homens espantados dessas mulheres, tá? Que saem, né, daquele núcleo familiar, não é isso, né? Vamos perdoar. Não, digamos, e que nos ajuda a entender a época e nos ajuda a nos entender hoje, inclusive, nas nossas deficiências, porque nós somos extremamente machistas no dia de hoje. Tá? Nós temos que nos libertar, tá? Digamos, isso nos oprime a homens e mulheres, e claro, né? Claro que bate no lombo da mulher, não é? Mas nos oprime, tá? No sentido de Paulo Freire, né, que o opressor também está oprimido, né, porque ele está numa condição humana indigna, não é? Indigna, tá certo? Então, o Domingos Olímpio, né, gente, né, vai ter, certo, um olhar também de espanto para essa mulher. Gente, a seca, e você vai encontrar isso no Rodolfo Teófilo, você depois vai encontrar isso na Raquel de Queiroz, né? Quando vem a seca, gente, o rico, né, o miserável e tal, eles entram num colapso social e entram numa mistura, uma grande mistura. Então, as coisas se embaraçam, tá? A gente sente, por exemplo, a aproximação da mulher do promotor em relação à Luzia, naquela caridade, né, de alugar, né, comprar no faz de conta o cabelo da Luzia, não é? Né? Mas o que a gente percebe é que nessa observação da Luzia existe digamos, um olhar masculino que está observando que alguma coisa está diferente, alguma coisa, como dizia o Caetano, está fora de ordem. Há uma mulher aí que parece que está saindo, né, daquela concepção extremamente tradicional de mulher. Então, a mulher trabalhadora passa a ser um parâmetro, tá certo? Ela tem o segredo da liberdade, e a Luzia tem isso. Ela trabalha dobrado, mas para se ver livre de ser sustentada por alguém. Foi criada pelo pai como uma vaqueira, certo? Uma menina livre que cavalgava escanchada. Né? Isso era um escândalo, a mulher não podia, né? Tinha que andar de ladinho, por exemplo, em cima, né, gente, né? De cavalos e tal, não podia. Mas não, ela era vaqueira, né? Então, enfim, ela é criada na natureza. Então, veja o mito também da natureza que aparece aí, né? Então, é interessante. Né? Então, retorno do passado. Então, o pai de Luzia não foi o pai, né, machão, né? aquele opressor e tal. Não, é um pai, né, que considera a filha assim, nas suas pelejas de gado e tal. Né? E aí vem o colapso, né? E o colapso vai reduzir essas pessoas, às vezes, né, de categorias diferentes e tal, e vai misturar, né? Quer dizer, vai trazer aquela indistinção entre as classes e tal, e isso perturba, gente, né? Uma mentalidade escravista da época, né? Alguns toques desse espanto que você vai encontrar, como, por exemplo, a comissão, né? A comissão que substitui a esmola, porque até então, quando havia secas, tá? Né? Até então, o procedimento era dar esmolas apenas, tá? Mas nessa época começa a haver a associação ao valor do trabalho, o reconhecimento do valor do trabalho. Então, em plena época, né, da escravidão, certo? Começa a haver, né, uma troca, tá? Que vai lembrar justamente o modo capitalista, né, de compra do trabalho,
tá? Só que não era pela moeda, tá? Era pelos alimentos, né? Quer dizer, então não havia intermediação. O valor de troca é abstraído e vem o valor de uso, né? Então, o trabalhador trabalha tanto e ganha tanto de comida, certo? Mas já não é mais uma esmola. E em função de quê? Da construção de itens considerados itens para o progresso. É nesse tempo, tá? Gente, e aí nós temos aí o Dom Pedro II ainda, pós-guerra do Paraguai. Aí você imagina a confusão da seca de 77 no pós-guerra do Paraguai. Você imagina o que está ocorrendo no Brasil, né? Inclusive, muitos dos nossos batalhões, né? Não é isso? Batalhão de negros, né? Que receberam a promessa da liberdade, né? Se fossem lá, né? Para guerras, né? Estão vendo que é um sistema em que o próprio escravismo está em pleno colapso no Brasil. Então, vamos pensar nisso. Ora, então, a comissão, né? Ela vai já estabelecer uma lógica, né, digamos, desenvolvimentista, e na base de troca, de valorização do trabalho, não mais numa perspectiva escravista, tá certo? Então, existe já uma noção de troca que se estabelece para itens de progresso. A construção, né, por exemplo, da estrada da Meruoca, né, vai aparecer aí, não é isso? No próprio livro, tá? E a construção, né, da cadeia, tá, gente? Da cadeia de Sobral, né, da prisão. E o que faz o Domingos Olímpio? Ele aproveita, né, e traz, né? Vocês viram no dicionário mito como símbolo, não foi? Então, quer dizer, quando, né, um item do progresso é a prisão, então ele leva para um paradoxo, né? Que é construir a liberdade, né, de uma sociedade progressista e, ao mesmo tempo, né, um símbolo, né, da prisão. Então, existe um elemento paradoxal, simbólico, tá? Que para o Domingos Olímpio, que não se... Ele tem, né, digamos, né, essa mescla que eu acabei de dizer para vocês, noções religiosas, né? A Luzia, por exemplo, tem relações com a Santa Luzia de Siracusa, tá certo? A proteção do corpo dela em relação, né, aos assédios de Crapiúna, tá? Confirmam essa concepção de uma santidade dentro de uma lógica que a gente chama agiográfica, quer dizer, das santas e dos santos, tá certo? Não é? E, nesse sentido, a cadeia é como se fosse a construção digamos, de um inferno, um símbolo, né, de prisão, né, de expiação, de se pagar os pecados. E ele chega a comentar isso, né? Que parece um povo escravizado construindo um monumento à sua própria escravidão. Então, há coisas impressionantes ali, não é? Tá? Então, uma dessas coisas impressionantes é que dentro, então, desse espanto, né, de uma sociedade que vai, portanto, já perceber a mulher na sua possibilidade de independência. E assim Luzia. A recusa, inclusive, que ela tem, ela hesita muito. O Alexandre é uma pessoa legal, um bom rapaz, né? Quem vai negar? O Alexandre é um cara legal, né? Não é isso? Então, mas ela fica muito hesitante, né, em relação a assumir um compromisso com ele, tá certo? Por quê? Porque isso custa, de alguma maneira, a independência, né? A criação da Luzia não comportava isso, né? Então, ela hesita muito, né? E fica na crise sobre qual é a imagem, olha só, né, os valores, né, de constituição de uma mulher, né, nos parâmetros da época, de maternidade, de domesticidade, de ficar na parte interna da casa, né, e não ir para a rua. Né? Então, isso não tinha para uma menina que já tinha experiência de ser uma vaqueira. E aí? Né? Então, de liberdade. Então, portanto, né, e vai se formando aí o que eu considero, gente, né, uma espécie de nova Iracema, gente, uma nova lenda do Ceará, certo? Se na Iracema nós temos a tragédia, tá, né, da constituição, né, da nossa, né, enfim, de nossa pluralidade étnica, né, pela invasão e pela transgressão, né, por exemplo, quando o Martim vem, né, ele é um invasor, certo? Mas ele é acolhido, né, de forma transgressiva por Iracema, ela está atraindo, certo, ali o povo, né? E parece que o fruto dessa traição da sua própria etnia
é a condenação, né? Então, ela, além da morte, né, que ela tem, o filho, né, que é o cearense número 1, nessa perspectiva de hoje, né, nós aqui, né, tá certo? Então, é o Moacir, que é o filho da tragédia, o filho do sofrimento. Então, nós, eu acho que até o Alencar está dando uma lição, não podemos esquecer, né, a nossa ascendência trágica, não podemos apagar isso. Iracema não nos permite, tá, admitir esse apagamento. Nós temos que trabalhar, né, essa contradição do passado como forma para nós nos entendermos, nos suportarmos, tá, né, como filhos do sofrimento. Nós somos os Moacires, tá certo? Né, os filhos do sofrimento. Então, Alencar propõe um modelo que diz respeito à constituição, né, de uma concepção de pertinência, portanto, com valores ideológicos, de constituição de uma nacionalidade. Tá? Essa é a ideia do mito proposto por Alencar, e ele propõe através de quem? De uma mulher. Quem? Iracema. Tá certo? Que, por acaso, como todo mundo sabe, Iracema significa América, né? Trocando as letras. Né? Então, nós temos um anagrama de América. Então, na verdade, é a própria América que está ali sendo, né, constituída através da invasão e da transgressão, né, portanto, das comunidades étnicas, etc, etc. Isso hoje, né, ganha um valor fortíssimo, né, gente, no dia de hoje, pelos acontecimentos, pelo que está sendo discutido hoje em termos de demarcação, né, e tudo mais. Ou seja, é a atualidade. Alencar está, né, vivo hoje. Iracema está vivíssima. Né? O Moacir está clamando, né, pelo reconhecimento desse passado. E onde entra a Luzia nessa história? Então, ela é uma nova edição mítica, tá certo? Então, desta vez, tá certo? A ideia, né, é a construção da mulher numa lógica do mundo do trabalho. Então, nós já temos o mundo, né, da produção, o mundo do capitalismo. O Domingos Olímpio, gente, que eu tenho aqui toda a coleção dos anais, tá? Esse caderno de cultura, né? Que ele foi produzindo, né? Um semanário e tal. Então, ele ali, gente, tinha esse interesse, né? Num trabalho jornalístico, né? Que envolvia, não é só literatura, ele produziu, sim, por exemplo, o Almirante, né? Que vai saindo, né? A cada nova edição, um capítulo e tal. Né? Mas não é só isso, não. Ali existem coisas sobre o comércio, o nome é esse. Era uma folha do comércio, da indústria e da cultura. Então, o Domingos Olímpio é um homem progressista. Ele pensa o Brasil numa perspectiva desenvolvimentista. Por isso que ele prestou tanta atenção na ideia da troca da esmola, né, pela frente de serviço. Tá? Frente de serviço foi inaugurada exatamente aí. Tá? E eu falo assim um pouco até com uma certa intimidade disso, porque meu avô paterno, né, o Enéas, tá certo? Ele foi, né, de uma frente de serviço, tá certo? Ele tinha exatamente 14 anos na seca de 15 e foi caçaco, quebrou pedra e tal, né? Isso, tá certo? É a origem, por exemplo, uma das origens, né, da minha família, tá certo? Então, então temos aí, né, um adolescente numa frente de serviço, né? Por acaso, meu avô, né, avô Enéas, tá certo? Então, vejam, né, que a ideia de utilizar a seca, né, para a dinâmica da sua própria superação pela força de trabalho, repare. Tá? Agora, onde vem a questão mais interessante? É que ele usa exatamente, né, para trazer essa concepção, né, gente, a mulher, tá certo? Quer dizer, como ele liberta a mulher através da Luzia, né? E coloca a história tem que ser recontada a partir daqui, né? A partir daqui a mulher não pode ser simplesmente aquela, né, escrava do lar, não, é a mulher, né, que diz, né, para onde vai, que tem os seus sonhos, tem os seus planos, né, e que assume pelo trabalho a sua própria liberdade. Essa mulher que vai espantar, né, sobretudo os setores de elite da nossa sociedade patriarcal, é a Luzia. Então, Luzia é a marca que se abre para a modernidade no sentido
né, do século XX, gente, da mulher. É essa nova mitologia, é essa nova Iracema que foi lançada, né, pelo Domingos Olímpio, tá certo? E nós temos também, né? Eu acho, vocês viram lá no dicionário que tem a questão simbólica, não viram? Como é que morre Iracema? Bom, interessante, né? O Domingos Olímpio, sim, ele tinha uma perspectiva lá do naturalismo, alguma coisa? Tinha, porque ele tinha interesse sobre a questão social e tal, mas, ao mesmo tempo, ele não abria mão, né, de conceitos da sua religiosidade. Então, a Luzia, certo? Ela vai fazer uma conciliação, né? Assim, que só acho que os elementos míticos é que podem constituir, né? Através, né, da literatura, né? Ela vai, ao mesmo tempo, né, transparecer valores, né, que o nosso povo entende como valores importantes da religiosidade, tanto é que ela vai ter um correspondente na Santa Luzia, né, de Siracusa, que, vocês sabem, o martírio de Santa Luzia é o martírio contra a violência sexual. Vocês sabem disso, né? É isso? A ideia de arrancar um olho do Crapiúna é uma citação bíblica, tá? Que é o elemento do pecado, tá certo? Né? Então a gente sente a defesa, né? A defesa, né, da sua. Mas quando ela cai, né? E ela vai sair daquela situação da seca, né? E ela busca a Meruoca, vai subindo, né? E quando ela é golpeada pelo Crapiúna, né? Os cabelos de Luzia caem num córrego que ainda, né, flui, está sendo de plena seca, mas ainda temos um córrego. E os cabelos, esses mesmos cabelos, símbolo de feminilidade, né? Desse nosso Sansão feminino. Sansão, gente. Sansão da Bíblia. Tá? Sansão que assombrou, né? Tá certo? Pela fé, né? Então, né, enfim, a força, né, descomunal. Então, esses cabelos delicadamente se, né, associam, né, àquelas águas da Meruoca. E atenção, qual é a primeira cena do livro? É exatamente o contraste do Morro do Curral do Açougue, aquela região bem seca, né? E quando se olha para a serra, se vê uma serra verde, né? Onde existe a vida, né? A esperança. Então, de alguma maneira, esse cabelo parece que consegue sugerir, né, que a vida vai, né, vai reaparecer, ela vai renascer, certo? Ou seja, o inverno um dia vai chegar, né? E esses cabelos femininos vão se encontrar com o seu elemento, né, líquido, tá certo? Da vida, tá? E, evidentemente, se opõe ao lado da seca. Então, o que eu faço no texto também, aproveitando essa concepção mítica, né, proposta pelo Domingos Olímpio, é uma correlação, ou seja, uma homologia semântica entre, né, o masculino, que, né, está no nome, Luzia homem, né, o masculino que, de alguma maneira, está associado à seca, não é isso? Tá? Mas, por outro lado, há elementos de liberdade, né, que estão ali implícitos, e, do outro lado, o feminino como símbolo de fertilidade e de renovação da vida. E o que é o Nordeste, o que somos nós aqui no semiárido, senão essa grande, né, correlação, esse grande paradoxo, né? Ou pelo menos a gente pode dizer assim, essas antíteses, né, do clima entre períodos de inverno extremamente generosos e períodos de seca, né, extremamente rigorosos, né? Então, o próprio nome Luzia homem, sendo duplo, né, vai, voltando ao dicionário, gente, a denominação, né, Luzia homem dupla acaba, né, admitindo a definição mítica em relação entre inverno, mulher, e verão, quer dizer, seca, o masculino, tá certo? E, ao mesmo tempo, né, essa solução do masculino e feminino entrelaçados, quer dizer, veja aí o termo complexo, tá certo? Quer dizer, essa grande junção dos gêneros, né, como sendo a superação da própria escravidão da mulher, né, do nosso povo, e a nossa possibilidade de superação desses extremos que tantas vezes nos escravizam, tá certo? Então, essa é a visão, né, que nós temos aí da Luzia homem, né, mais ou menos essas linhas, né, que a gente vai desenvolvendo um pensamento, né, mas que, felizmente, vem recebendo novos investimentos. A Natália Ataíde, agora está aí
né, a Ana Márcia, não é? E tal, e uma outra perspectiva mítica também com a Geórgia, e eu fico muito feliz, né, porque essas coisas, né, estão aí em plena continuidade. Eu entendo que, até pelo adiantado aqui da hora, né, eu acho que eu deixei a minha homenagem ao Tavares, né, porque eu fiz isso, né, na orientação também do Tavares, né, mas o que ele faz é explorar os sofrimentos dois folhetos. Um deles, o primeiro, é os sofrimentos de Genoveva, tá certo? Em que existe, né, aquela ideia de uma acusação injusta, que lembra, né, do caso Alexandre, né? Ou até, de alguma maneira, a Luzia, quando ela é acusada, né, de ser uma pessoa que ela não é, né, em relação à sua sexualidade, né, e assim por diante. Então, existe todo, né, um preconceito, um olhar avaliador, né, assim, invasor, tá? E assim por diante. Mas aí nós temos, né, enfim, então, no mito no caso da inocência perseguida, né, acho que a Ana Márcia já falou sobre isso, né, e também da maldade castigada, que são os dois mitos que são desenvolvidos no mito da literatura de cordel, do professor Luiz Tavares Júnior. Então, isso está sendo recuperado pela Ana Márcia, mas agora ela vai para, né, a Luzia Homem e tal, e de alguma maneira isso pode aparecer nos contos de fada também, da Geórgia, né? E aí nós vamos, né, portanto, nessas trilhas, tá certo? Nessas veredas aí deste nosso sertão literário, mas quem está com a palavra é o professor José Olímpio, né? Por favor, professor. Bom, o que eu quero principalmente é repetir o óbvio, parabenizar a equipe por esse trabalho tão interessante, tão empolgante. Eu sou um professor de português, eu me autodenomino um pesquisador do português prático e pragmático. Não tenho, assim, uma incursão na literatura que me permita fazer digressões, mas apenas dizer do deleite que me dá de ouvir explicações. Eu até lamento e peço desculpa não estar entrando a partir do início por compromissos outros, mas que beleza este seminário, que pena, que perdas eu tenho tido nos minutos iniciais que não entro. Parabéns, essa análise sociológica, histórica, esse entrelaçado de temas, essa transversalidade que vocês trazem a lume, e eu fico curiosíssimo, porque também gosto do cordel, aprecio também, e fico curiosíssimo para ver esse trabalho, né, que as meninas, o professor Stélio, o professor Luiz Tavares, eu fui contemporâneo dele como aluno, eu já entrei na Faculdade de Letras um pouco mais maduro, primeiro eu fiz pedagogia, mas que beleza, eu fico assim, não vou tomar mais tempo, porque eu sei que algumas pessoas querem falar e o tempo está se acabando, mas era isso que eu queria principalmente deixar registrado aqui. Muito obrigado a vocês, parabéns. Professor, nós é que estamos muito honrados aqui da sua participação, da sua atenção. Eu tenho certeza que, ainda que, digamos, com menos minutos, né, mas eles são de uma extrema, né, acho que o seu conhecimento enciclopédico e tal, né, eu acho que desse pouco o senhor tira mais do que a gente, né, está aqui proporcionando, com certeza, né, pela sua generosidade, viu, de observação. Muito obrigado mesmo, tá? Então, fico muito feliz, né? Temos, amanhã nós vamos ter a lexicologia, olha só, né? Esse dicionário prometido aqui, né? Que a gente já vai notando que é muito... Professor Vicente, Professor Vicente? Vicente Martins, amanhã, né? Eu diria assim, ele está lançando conosco também, né? Está lançando né, o seu dicionário, né? Então, é isso aí. Portanto, né? Temos aqui também assim,
não sei se há alguma pergunta, né? Alguma... Muitos elogios aqui, professor. Palestra maravilhosa. Aqui o chat está lotado de elogios. Pois agradeço aí imensamente, né? Alguma... Pronto, né? Beleza. Mas que bom. Então, eu também fui aluno do Tavares, né? Tavares de uma simpatia, né? O tempo todo. Foi, inclusive, um grande administrador, não é? Quer dizer, uma pessoa que, de fato, marcou muito ali o nosso Centro de Humanidades, né? Enfim, eu tenho assim, muito carinho, eu devo muito, mas muito mesmo a ele, desde estudante, desde os primeiros momentos, né, pela figura, e depois, na pós-graduação, eu não poderia deixar de tê-lo como, né, como orientador. E é uma fase, né, professor, ali por exemplo, o professor Linhares, né? Aqui eu tenho muito. Nós sempre nos comunicamos, né, professor Linhares também, dessa mesma geração, né? Nos deixou, né, não faz muito tempo, o professor Horácio Dídimo, né? Nos deixou, tá certo? Né? Mas nós temos também, enfim... Era uma verdadeira pleiade ali, né? O Tarsílio Colar. Demais. Era uma verdadeira pleiade, tanto na literatura, quanto na linguística, quanto na própria língua portuguesa. Era uma pleiade. Perfeitamente. O tempo de José Moreira Alves, Campos, Fernandes. José Alves Fernandes. Demais. E por falar em José Alves Fernandes, temos aqui me parece que um discípulo dele chegando aqui, que é o professor Vicente Martins. Falamos dele, ele está aqui já, né, anunciando aqui a sua presença, né? E amanhã estará aqui, né, nos falando sobre essa obra primorosa, né? O dicionário cultural, nos ensinando. Eu acho que vocês viram como o dicionário tem, né, elementos, né, para a gente pensar, não é? Eu olhei o verbete, item por item. Gente, isso é importante na escola. Temos que abrir o dicionário e temos que, na verdade, olhar o discurso como um dicionário que vai se abrindo, né, em múltiplas possibilidades, tá? Né, digamos, de associações, né, de homologias semânticas, né, de exemplificações e assim por diante. Né? Então, é por aí. Professor Vicente Martins, né? Muito boa noite. Eu gostaria da sua palavra. Você está por aí? Como é que está? Como é que estamos aí preparando aí para amanhã? Eu não sei se ele chegou apenas para experimentar. Foi a sala? Né? Muito bem. Professor, a Mônica gostaria de saber como acessa os trabalhos citados aqui. Sim. Bom, o repositório, né, da Universidade Federal do Ceará tem esse material liberado, tá certo? Então, é uma possibilidade. Agora, o mito na literatura de cordel, por exemplo, é uma obra esgotada, não é? Então, que a gente tem alguns trabalhos, algumas reflexões, né? Algumas passagens que, com certeza, a gente pode até aqui compartilhar, tá certo? Mas eu diria que o primeiro caminho, né, o repositório da UFC, porque lá, por exemplo, o trabalho da Natália Taide está lá presente, né? Você pode dar uma olhadinha nesse trabalho, nesse livro sobre o pictórico, né, em Luzia Homem e outros mais, né? Então, eu imagino que já seja um primeiro momento, né? No mais, né, nós temos também o nosso grupo, né, de estudos, e a gente compartilha muito textos, né? Artigos, teses, dissertações, tá? E, inclusive, hoje foi o fechamento, né, desse ciclo do semestre letivo do nosso grupo de estudos de semiótica literária, tá? Professor Vicente Martins, tudo bom por aí, né? Então, ele está dando aqui uma boa noite, eu já vi aqui, né? Ele está dando boa noite a todo mundo, né? E está certamente aí já preparado, né, gente? Ele vai nos dar essa honra, né, do fechamento, né, do coroamento aqui deste mini curso, né? E eu fico muito feliz, tá? Porque ele traz aqui, né, uma contribuição à fortuna crítica da obra de Domingos Olímpio de uma forma fabulosa, né? Eu acho que se o
o velho Pojucan, né? Que é o, não é isso? O É Jaibara, né? isso, Legião. Pojucan. Obrigado aí pela referência. Desculpe o atraso, porque uma reunião do colegiado acabou agora, e o José Olímpio me deu um toque, ele disse, olha, a reunião está ótima, e eu disse, não, eu vou entrar morrendo de vergonha, porque eu não gosto de chegar atrasado em canto nenhum, mas eu vou entrar para prestigiar, e uma palavra sua, uma frase sua, Leite Júnior, ou de qualquer uma outra aí, é uma luz importante. Então, eu vou sugar tudo que você falar aí. Uma frase eu já vou gravando aqui, escrevendo, porque eu sei que tudo que vem de você é muito bom, né? Tudo que você escreve Agradeço. é muito Porque legal. nós Então, estamos parabéns. fechando hoje, né? O pensamento sobre, né, essa concepção mítica de Luzia, né? Que eu apresento como uma segunda Iracema, né? Também vejo aqui, inclusive, que disse que foi você que, né, que assim notificou desse nosso, né, seminário. Está aqui também o Kelsen Bravos, né? Então ele disse, olha, foi o Vicente que me avisou. Então muito obrigado aqui, porque inclusive foi um momento de encontrar um grande amigo, né? Tá certo? E nesses tempos de pandemia que a gente não tem mais praticamente, né, o convívio Isso. assim social, né, nem eventos, né? Sabe, Kelsen, né? O Então, Kelsen é uma lenda, né? O é uma lenda, Kelsen lenda é uma lenda, é urbana uma aqui, coisa né? assim do outro mundo, né? Em termos de cultura, Nosso querido já se Kelsen, pode falar em lenda, né? olha aí, né? Olha só aí, voltando ao dicionário, né? Olha aí onde entra, né, um verdadeiro mito, né, da nossa cultura. Então, no melhor de todos os sentidos, querido, né, querido Kelsen, tá certo? Bom, então, gente, hoje então, eu faço esse convite, né? Amanhã nós temos o nosso último, né, o último dia, o fechamento, certo? O professor Vicente Martins vai falar sobre esse dicionário cultural, vai nos trazer novidades, né? Eu acho que nós, assim, quando eu falei, né, discípulo de José Alves Fernandes, porque o José Alves Fernandes era um colaborador, por exemplo, né, do Antônio Geraldo da Cunha, né? Então, gente, o Antônio Geraldo da Cunha é um grande etimologista, né? Então tem um dicionário, se não o mais conhecido dos nossos dicionários, né, de etimologia, tá certo? E o Zé Alves era um desses consultores, né, de altíssimo nível, alto desempenho e tal. Então eu ligo muito a uma palestra, né? Eu tive a oportunidade de compartilhar a mesa com o professor Zé Alves, justamente na UVA, né? Então, quando eu vejo o trabalho do Vicente Martins, por isso eu falei, ele é o discípulo, né, do Zé Alves, né? Só que esses discípulos são danados, viu? Aqui eu, felizmente, vejo as minhas orientandas aí, eu fico muito feliz da minha superação. Quer dizer, sairei brevemente do mundo muito feliz, viu? Com a missão cumprida, como dizia o Bandeira, saio com a mesa arrumada, né? A mesa posta, né? Tudo bom e sem maiores problemas. Não é isso? Fico muito feliz, viu? Pois então. José Alves, a lembrança do José Alves é oportuna, né? Porque José Alves é tudo que você. Eu ficava até, às vezes, 2 horas da manhã trocando ideias com José Alves sobre poesia medieval. Olha só. Ele é impressionante o nível cultural dele, né? Tudo no José Alves era muito bom, era perfeito. E eu morria, só um testemunho rápido, eu morria de medo de entregar algum texto para o José Alves, né? Porque eu sabia, não era correção, não era questão de ortografia nem construção, era aquela palavra adequada, né? Segura. Aí uma vez eu entreguei um texto para ele de 3, 4 laudas, e ele fez tantas correções assim, né? Tantas melhorias. Aí ele abria assim uma espécie de gaivota. Aí abria aquelas gaivotazinhas e fazia. Aí disse, olha, isso aí não é corrigindo, é só tentando melhorar. E aí eu tenho isso até guardado até hoje, porque tornou o texto algo melhor, né? O Zé Alves era fascinante, um estudioso Impressionante, completo, impressionante. né?
admirado por tudo. Me lembro, Vicente, da sabatina, né? Quem foi o professor Linhares, que para mim, né? E o professor Linhares sabatinado pelo Zé Alves. Eu peguei essa cena, viu? Eu estava lá. Impressionante, né? Um duelo maravilhoso, né? E realmente eu entreguei, assim, eu tive essa ousadia de entregar até a segunda edição, que foi muito ruim, inclusive, do meu Luzia Homem, né? Do Pictórico. Quando ele abriu, lá em Sobral, ele já abriu e já olhou o problema assim, na abertura, né? Eu acho que o problema deve ter agarrado no nariz dele, né? Quer dizer, a minha agressão, talvez, a língua portuguesa, alguma coisa, uma digitação meio ruim. E por falar nisso, o Kelsen é para mim, é o melhor revisor que eu conheço, tá? Eu não conheço, é uma pessoa que, além de tudo, né, de N méritos, né, é uma pessoa que, né, tem assim, esse cuidado, que para mim isso é um revisor, tem que ter um dom de filólogo, né, tem que ter um dom enciclopédico, tem que ter. O revisor não é só pegar umas palavrinhas, não, né? Isso é conversa, né? Então, enfim, temos aqui, portanto, muita honra. Agradeço vocês, tá? E amanhã temos o nosso epílogo, né, com o Vicente. Pois não, Kelsen? Pois não. Eu quero agradecer aí a referência do Vicente, exagerada, né? E a sua também referência. A revisão é um trabalho muito, muito delicado, e assim, nós caminhamos na linha tênue, né, da imperfeição, não do texto do autor, mas duplamente a do revisor, né? Essa linha tênue aí. E um dos principais problemas de um trabalho de revisão é quando nós nos deparamos com um texto extremamente competente, daqueles que é um canto de sereia a nos levar para o abismo, entendeu? Que a gente esquece até, né, às vezes esquece da tarefa da revisão, né? Fica encantado ali pela superfície daquele mar tranquilo, né? E não faz o trabalho adequado. E quanto ao mito, Vicente, o Fernando Pessoa, ele disse lá no Ulisses, né, que o mito é o nada que é tudo. O corpo morto de Deus vive desnudo. A única referência a esse termo que me cabe é nesse mesmo poema Ulisses, que eu estou aqui fazendo a referência, que no finalzinho ele diz assim: a vida, né, lá embaixo dessa relação toda entre o mito, né, e a realidade, a vida, embaixo da vida, metade de nada morre, né? Então, assim, pela finitude, né, material humana, acho que a gente tem que se dedicar à vida tratando como uma eternidade. E um papel fundamental, sabe, uma tarefa fundamental é a de educar, é a de pesquisar. E vocês dois, nesse sentido, é que são os verdadeiros mitos reais e realizadores, né? Eu sou só um observador. Um abraço e parabéns. Olha, obrigado, Zé Leite, viu, por essa explanação. E, Vicente, obrigado, meu irmão. Vocês me são uma referência. Parabéns. Fico sem palavras, né? Extremamente agradecido, e só resta passar para as nossas coordenadoras, né, para fecharem, né, o nosso expediente de hoje, né, e já aguardando, já estamos na contagem regressiva
para a presença do nosso querido professor Vicente Martins. Então, por favor, as nossas coordenadoras. Queria só agradecer esse momento, professor Leite, tanto pela palestra de hoje como por esse evento riquíssimo, né? Ansiosa para o momento do professor Vicente amanhã. Agradeço também a participação de todos, isso ter tornado o evento muito mais plural, muito mais rico. E é isso, boa noite a todos, e amanhã a gente vai encerrar com chave de ouro. Já que tem que encerrar, já que tem que acabar, mas pelo menos vamos encerrar com chave de ouro. Boa noite. Boa noite a todos. Professor Leite, essa ideia foi maravilhosa. Estou aqui pensando no próximo, porque está muito bom. Gente, que coisa linda. Não, um momento riquíssimo. Maravilhoso, está tudo maravilhoso. Participem amanhã, contamos com a presença de todos vocês. Por favor. Então, saímos agora do modo de gravação, tá certo? E então, para todo mundo, uma boa noite, né? E a foto? Temos a foto. Eu sou meu ruim nessa, vamos dizer aqui. Então, ainda a foto é importante aqui, gente, só um segundinho. Eu vou fazer, porque depois eu, até no envio, né? No envio do... Então, pedi também, quem ainda não deu alô aí no bate-papo, no chat, por favor, faça isso, para a gente poder valorizar, não é, a sua presença, tá bom? Então, você esqueceu, então diga lá de oi, né? Lá no bate-papo. Então, atenção, vamos para a foto, né? 3, 2, 1. Primeira, atenção, para garantir. Beleza, gente. Então, até amanhã. Tudo de bom. Então, vamos saindo do modo de gravação.